Isaías capítulo 9, o verso 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Pai, abençoa a tua palavra, que possamos ser ministrados, Senhor, por ti e pela tua palavra. Sê conosco, libera a tua graça e a tua unção e fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. 25 de dezembro, celebramos Natal e temos esse culto, de celebração do Natal. Por muito tempo a gente discute isso e quem acompanha as redes sociais se falou muito nesses dias de se Natal deve ou não de se comemorar, se Natal é ou não uma festa pagã ou se ela é ou não uma festa cristã. E essa é uma discussão que vem de muito tempo. Por muito tempo não se pensava nisso e vivíamos o Natal e celebrávamos o Natal com uma facilidade, com uma alegria muito grande. E de repente começa a se discutir sobre o paganismo da festa natalina. E então se começa a tirar tudo pinheirinho, joga fora o pinheirinho, joga fora as guirlandas, queima luzinha e bota tudo fora. E aí a gente fica num vácuo assim, sem nada, o que a gente faz naquele negócio? E eu não quero entrar em toda uma discussão disso, porque talvez seria uma pregação inteira só falando disso. Mas o fato é que, sim, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, e sim, a festa de Natal, ela foi cristianizada, ela era sim uma festa ao Deus Sol. Ela era... O mundo pagão na época tinha esse 25 de dezembro, celebrando isso, dando ao sol o Todo-Poderoso. E a festa natalina o Natal passa a ser celebrado a partir de 326, ali no meio, pouquinho no início do quarto século, quando justamente os cristãos começam a tomar festas pagãs e começam a cristianizar isso. Então a origem do Natal, ela tem a sua origem em uma festa pagã. Assim como muitas coisas que nós fizemos hoje no mundo, assim como muitas tradições que nós temos hoje no mundo, assim como muitas circunstâncias que nós vivemos, como a festa do casamento em si, por exemplo, o casamento tem a origem em Deus, mas a festa, a estrutura da festa, não. E N outras coisas que nós poderíamos citar, que vêm de uma origem pagã e que foram cristianizadas, e que não tem problema disso. Nós não vemos Papai Noel na Bíblia, não está lá. Papai Noel não se encontra lá. Nós não vemos a Bíblia mandando celebrar o nascimento de Jesus, ou fazer uma festa pelo nascimento de Jesus, não está lá. Mas nem tudo que não é bíblico necessariamente seja antibíblico, se é que você me entende. Tem coisas, eu falei um dia aqui, que não são bíblicas, tem coisas que são antibíblicas e tem coisas que são bíblicas. As coisas que são bíblicas nós temos que seguir, as coisas que são antibíblicas nós temos que cuidar, e as coisas que não são bíblicas nós temos que discernir. Nós precisamos entender, saber se isso é bom ou se isso é ruim. O Papai Noel até tem uma história interessante de como nasceu esse bom velhinho. Na verdade, o Nicolau ou Nicolas é, na verdade, um órfão que viveu final do 3º século, início do 4º, depois já na era cristã. E era um órfão, um menino que perdeu o pai ainda quando pequeno, e que herdou uma grande herança, e que ele cresceu, e à medida que ele foi crescendo e se dando conta do mundo que o cercava, ele começa a dividir essa herança com as pessoas que o cercavam, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com crianças que necessitavam.
E ele fazia isso de forma anônima, sem partilhar. Conta a tradição da igreja que o seu vizinho tinha algumas filhas, e quando elas cresceram e começaram a se preparar para casar, ele fez um saco cheio de moedas de dinheiro, e ele jogava por sobre o muro para ficar no terreno. Então eles achavam aquele dinheiro sem saber de onde vinha, e a primeira que casou ficou muito feliz, depois veio a segunda e veio a terceira, e se repetiam isso até que se descobriu que era ele quem jogava esse saco. E aí então a notícia se espalhou, e ele então passou a ser conhecido, e tão conhecido pela sua generosidade, que ele passou a ser beatificado pela Igreja Católica, sendo São Nicolau, né? Ele passa a ter um dia até de celebração, ou Santa Claus, né, em inglês, e nós, em português, o chamamos de Papai Noel. Hoje está longe de expressar generosidade, ele expressa mais o espírito do capitalismo do que o espírito de generosidade, o tal do Papai Noel. Mas o fato é que a sua origem até não é tão ruim assim como nós imaginamos, né? E criticamos o bom velhinho e dizemos ele é do demônio, né? E nós, igreja evangélica principalmente, amamos essa coisa do misticismo evangélico, né? E toda a mística que envolve qualquer coisa, principalmente do lado de lá, né? do lado negro da força, qualquer coisa que vem do lado de lá, a igreja ela se alvoroça e gosta, e diz, não faz isso porque é do diabo. Já conversamos aqui sobre isso, né? De aquela marca é do diabo, aquela coisa é do capeta, aquilo, e a gente então vive um bocado de coisa envolvendo tudo isso, e se abstendo de tudo isso. E na minha opinião, eu acho que nós mais coamos mosquito e engolimos camelo. Eu acho que nós nos preocupamos com tanta besteira e perdemos de fato dar valor ou de buscar entender a generosidade do Natal, a preciosidade de partilhar como foi no nascimento de Cristo, de o doar, de o dar presente ao outro como os reis assim fizeram, né, os reis magos, de presentear ao menino, não pelo presente em si, não pela ideia da compra, não pela ideia de o que eu posso fazer para dar de melhor, competindo com o outro, que às vezes acontece em algumas festas de Natal, mas sim pela honra que aquele a qual é presenteado tem, de dizer, eu te amo, e você tem valor para mim, e por isso eu quero te presentear com honra. Eu acho que isso tem um valor tremendo, e não poderíamos perder isso. Se nós não podemos comprar coisas com dinheiro, com um preço muito caro, mas que nós possamos expressar o valor que essas pessoas têm, eu acho que isso sim expressa o espírito do Natal. Eu acho que isso sim expressa a existência de tudo que nós vivemos hoje e caminhamos hoje. Mas eu acho que tenho certeza de que o que mais expressa o Natal, e por isso eu amo o Natal, e de novo, a despeito de qualquer coisa, de todo o paganismo que existiu antes, assim como muitas coisas foram cristianizadas, eu acho que sim, é um bom momento de se viver e de se valorizar a fé cristã, o nascimento, o Natal, a Navidade, né? Esse nascimento da vida, do doador da vida, que é Cristo. Eu gosto demais de uma frase de um teólogo católico, e aí essa semana também essa frase cruzou em algumas redes sociais, que é do Leonardo Boff, ele brasileiro, ele diz assim: todo menino deseja ou quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Eu acho que essa frase expressa a essência do Natal. Eu vou dizê-la de novo. Todo menino deseja ou quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quis ser menino. Natal, na verdade, é o Deus menino. É a encarnação do Deus Todo-Poderoso,
em um corpo limitado, humano, nascido da virgem, gerado pelo Espírito, mas nascido de uma virgem, plenamente divino, como diz Colossenses, mas limitado numa carne humana, como diz Hebreus e Filipenses. Eu acho que essa frase do Boff sintetiza Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes se esvazia de si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem. Esse Deus, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, esse que nós veneramos, esse Deus Criador do céu e da terra, esse Deus, e às vezes nós não nos damos conta de quão precioso é esse ato de Cristo. Nós falamos de Jesus, o menino Jesus, falamos do Natal, falamos de Cristo que nasceu, o Salvador, e falamos de coisas que, na minha opinião, acho que virou já clichê do Evangelho. Nós já falamos disso, como nós falamos de batata frita, cachorro-quente, do cheeseburger. Nós falamos dessas coisas de forma corriqueira. Nós falamos disso como usual da igreja. E não nos damos conta de que, de fato, Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, de repente, ele se esvazia de si mesmo e se limita ao corpo de um bebê. E ele faz isso com uma única razão: para se identificar comigo e com você, para passar pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Ele se limita nesse corpo corruptível, mesmo nascendo de uma virgem e sendo incorruptível e vivendo a sua vida inteira sem pecado. Esse Deus menino, ele se limita à tentação, a ser tentado. Ele passa pela dor, pelo sofrimento, ele passa pela angústia da depressão, ele passa pela angústia da dor, a ponto de suar gotas de sangue no ápice do seu sofrimento, aonde ele é injustiçado, aonde dizem que ele fez coisas que não fez, ele é traído, ele é cuspido, ele é chicoteado e ele é, no fim de tudo, crucificado por aqueles aos quais ele veio. Pois esse Deus, menino, essa criança que nasce, não no dia 25, mas que celebramos nesse dia esse plano perfeito de salvação, a qual Paulo diz em Timóteo que ele envia Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, para salvar o homem do pecado, e Paulo diz, da qual eu sou o principal, da qual eu sou o cara principal, o pecador principal, e que teria um destino totalmente diferente do destino que eu estou tendo hoje. Por causa dele, desse Deus menino, que um povo que andava em trevas, de repente ele vê uma grande luz. O povo que padecia em trevas, de repente sobre ele resplandece a luz. Isaías diz, por uma única razão, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O poder está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso. É o encontro que nós temos com esse Deus que nos faz ficar extasiados, que não podemos cair na mesmice da religião ou da religiosidade, como sendo um culto litúrgico qualquer, aonde nós falamos de Natal, ou de Páscoa, como nós falamos do dia da criança, ou do dia dos namorados, ou de qualquer outra celebração, ou de feriado que nós tenhamos.
O menino que nos deu, ou que nos foi dado, é um que nos maravilha. É aquele que nós olhamos e ficamos extasiados. É aquele que diz, conselheiro, que nós sentamos com ele e ele diz: eu me fiz menino e passei o que vocês passaram para poder dizer para vocês, é para lá que se vai. O próximo passo a ser dado é esse. Não vai para lá, vem para cá. Não caminha naquela direção, caminha nessa direção. E eu sei porque eu trilhei esse caminho. Eu não estou falando só de um Deus sentado num alto e sublime trono que olha lá de cima. Eu desci aqui para passar o que você passou, para poder ser o teu conselheiro. Mas ao mesmo tempo que eu desci aqui, eu sou o Deus forte. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo menino Deus. O Deus menino. Não era qualquer criança. Não era qualquer pessoa que caminhou por essa terra. Aquele camarada de 2016 anos atrás, mais ou menos, não foi qualquer um. Foi o próprio Deus que se manifesta. Portanto, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de Jesus, e falamos da pessoa de Jesus, de novo, às vezes parece que ela ficou banalizada, a palavra cristianismo ficou popularizada, e é bom que seja popular, mas que não perca a essência do que ela carrega. Quando eu falo de Cristo, quando eu falo de Natal, da Navidade, do nascimento, eu estou falando de Deus, que se fez menino, por minha causa, por tua causa. Não é qualquer coisa. É aquele que carrega sobre os seus ombros o nome de Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele diz: a minha paz eu vos dou. E eu não vou-la dou como o mundo dá. E a diferença de paz é que a paz do mundo, diferente da de Cristo, é algo de fora para dentro. A paz de Cristo é um presente de dentro para fora, porque é o próprio príncipe da paz que habita dentro da gente. A paz de fora para dentro é aquela paz que ela é insaciável, porque eu preciso algo lá fora que me supra algo. Então eu estou sempre atrás de alguma coisa diferente. Eu estou sempre atrás do novo. Eu estou sempre atrás do próximo. E a minha paz, ela está no próximo carro, na próxima casa, no próximo casamento, nas próximas férias. Ela está no outro passo. Cristo diz: eu te transformo de dentro para fora. E essa transformação, ela acontece porque eu vou habitar aí dentro. É aquela paz que Paulo escreve e diz que excede todo entendimento. É aquela paz que talvez você já experimentou, que quando você está passando por um problema enorme e as pessoas chegam para você mais assustadas que você e dizem: cara, como é que você está? E você diz: velho, eu não sei te explicar, mas eu tenho paz. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho paz. E aí o camarada sai dali, conversa com o outro e diz: sabe qual que é? Não caiu a ficha dele ainda, tadinho. Ele ainda não entendeu, é quem não caiu a ficha, espera que vai cair. E o cara está lá, tipo assim: velho, eu não sei.
mas tem algo dentro de mim que eu estou em paz. Eu não tenho a resposta, eu não sei o caminho, eu não sei para onde eu vou, mas eu tenho paz. E por último, e não menos importante, que eu pulei, e pulei de propósito, quando ele diz, e ele também será chamado Pai da eternidade. Talvez o mundo hoje esteja buscando, quando eu digo mundo, me refiro às pessoas, todas elas, inclusive nós, elas anseiam por isso, pelo Príncipe da Paz e pelo Pai. Nós vivemos hoje uma sociedade que vive com uma doença chamada ansiedade. Ela sofre com a ansiedade. Ela está sucumbindo à ansiedade. E ela sofre com a sua orfandade. Nós hoje somos uma sociedade órfã, uma sociedade sem pais. Nós temos genitores, mas temos poucos pais. Nós temos muitas pessoas, muitos homens, mulheres, colocando muitos filhos no mundo, mas poucos pais. A sociedade hoje é uma sociedade órfã, que ela perdeu o modelo, ela perdeu referência. Quando ela busca, por exemplo, ela está atrás do herói da TV, do galã, do seu jogador de futebol. E de repente começamos a ver que muitos dos nossos jovens hoje passam a ter modelo dos seus heróis fora dos seus lares. Nós hoje vivemos uma geração de órfãos. E nós estamos vendo os resultados disso. Uma sociedade extremamente competitiva, porque cada um está buscando o seu lugar ao sol. Cada um está tentando conquistar o seu espaço. Uma vez que são órfãos, eles precisam mostrar a todos, ao mundo, que tem valor. Jesus veio com um nome sobre ele, dizendo: eu sou teu Pai. Em mim você encontra paternidade. Eu sou um Deus que te ama e que te chama para junto, para sentar no seu colo. É o Deus que, ou no meu colo, né? Quando Ele te chama para sentar no meu colo. É o Deus que te busca. É o Deus que vai ao teu encontro. Eu falei aqui num outro momento, não desfazendo nenhuma das demais religiões, mas a religião na sua essência é o esforço humano de se conectar com Deus. A única diferente disso é o cristianismo, que é o esforço de Deus de se conectar com o homem. É Deus que envia o seu Filho, que ama o mundo de tal maneira e que envia o seu Filho. Natal é a essência da nossa fé, é a essência do cristianismo. Natal é um momento precioso demais de nós celebrarmos. Deveríamos de celebrá-lo 365 dias no ano, óbvio. Deveríamos celebrar a Páscoa 365 dias no ano, da mesma forma. Mas o fato é que esse momento, aonde o mundo cristão, principalmente o mundo ocidental, é um momento de, no mínimo, nós refletirmos sobre este menino que nasceu, sobre esse filho que nos foi dado, esse Deus menino que abre mão da sua glória
assume a forma de servo, para ser semelhante a mim e a você. Padece o que tem que padecer, e Paulo diz, e Deus lhe dá um nome, acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Vamos ficar de pé.